Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todas vocês. Eu me chamo Tiara e vou compartilhar hoje com vocês um dos testemunhos daquilo que eu vivi junto a Deus. Eu conheci Jesus, eu ainda era uma adolescente. Me batizei com mais ou menos 19 anos, saindo ali da adolescência, entrando na fase adulta. Depois eu me afastei dos caminhos do Senhor, devido a algumas coisas que aconteceram, e aí a gente fica olhando para o homem e não para Deus, e acaba se desanimando, se envolvendo com as coisas lá fora, e me deixei levar. Neste meio tempo, depois de alguns anos, eu conheci meu marido, me casei, tivemos nossa primeira filha, mas eu sempre desejei ter um segundo bebê. Só que depois dessa primeira gravidez, eu fui acometida por um problema de saúde, o qual para os médicos não tem cura, e este problema me impossibilitaria de ter esse segundo bebê. O risco era muito grande, né? Mesmo que entrasse em remissão, o fato de já ter passado pelo meu organismo o problema em si, ele poderia afetar este neném e 99,9% de certeza que nasceria com uma má formação ou alguma deformidade, sem um dos membros, que é o mais comum, cego ou problema de coração. Esses eram os riscos mais comuns que poderia afetar esse bebê. E se não afetasse o bebê, o risco seria para a mãe, o qual não sobreviveria a um parto. Só que nós temos um Deus de milagres. E mesmo eu ainda estando afastada ali dos caminhos do Senhor, Ele já cuidava dos meus desejos, Ele conhecia o meu coração. E Deus é aquele que sonda o nosso coração. Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus é um Deus que realiza milagres. E não foi diferente comigo. Eu não estava nos caminhos dele, mas Ele nunca esteve longe de mim. Ali em Eclesiastes, no capítulo 4, Eclesiastes 3, no versículo 1, diz assim: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E não foi diferente. O Senhor tinha um propósito para poder cumprir na minha vida e para poder tratar comigo. Eu iniciei os tratamentos e o cuidado com este problema de saúde logo que eu descobri. Minha filha mais velha tinha 1 ano e meio, próximo de 2 anos. Eu tinha muitas dores e não sabia o que era, até que eu descobri o que era. Quando o médico disse, eu tenho artrite reumatoide. Tenho não. Ela ainda está aqui, mas ela não me pertence. É uma luta contra ela, até o dia que Deus determinar que Ele quer curar. Pelo contrário, a gente vai cuidando e Deus permitindo esse espinho na carne e provando que Ele é Deus, para as pessoas olharem. Porque quem me vê, quem me conhece, olha e não acredita o problema em si, Porque normalmente as pessoas ficam atrofiadas, as pessoas perdem movimentos. Um dos laudos que eu tenho mostra uma deficiência como se eu não tivesse movimento na perna esquerda, e quem me vê, eu sou uma pessoa normal, eu vivo normal. Tenho dores sim, tenho crise sim, mas eu faço todo o tratamento direitinho que tem que ser feito, vamos lutando. O dia que o Senhor resolver curar de vez, Ele cura de vez. Pelo contrário, eu sou um milagre vivo para provar que Deus cuida de mim, ainda assim carregando esse espinho na carne. Mas vamos voltar aqui à gravidez. Depois da primeira filha, foi descoberto este tipo de problema, comecei a tratar. Eu tratei por muitos anos com um médico e não tinha uma evolução, não melhorava nunca. E era muita dor. Me atrapalhava muito isso, além de sofrer pelas dores, me atrapalhava muito isso. Até que eu troquei de médico, depois de uns 4 anos isso, conheci uma médica, e ela mudou o tipo de tratamento. Ela decidiu entrar com uma quimioterapia, via oral, e a chance de melhora e de remissão do problema seria muito grande. Mudei o tipo de tratamento, depois de 1 ano, os meus exames começaram a apresentar um resultado negativo para o problema de saúde. E durante 2 anos,
eu não tive crises, não tinha nenhuma sequela e meus exames todos normalizados para a glória de Deus. E eu acreditava que eu tinha sido curada. Mesmo nunca tendo pedido essa cura para Deus naquela época, eu acreditava sim que eu tinha sido curada, porque 2 anos, né, e nada de mostrar, de voltar, então agora eu já posso engravidar de novo. E a médica mesmo disse que eu poderia engravidar, porque já tinha mais de 1 ano que eu não tinha nenhum tipo de medicamento no organismo que pudesse fazer mal ao embrião, mas que ainda assim corria esse risco. Eu, assim que ela permitiu, na minha vontade, engravidei. Foi uma gravidez desejada. No começo estava tudo muito bom, mas precisou ser interrompida. Eu tive um sangramento, fiz um ultrassom e ali a gente não via o coraçãozinho do embrião batendo. E não chegou nem a ser um feto, era só um embrião mesmo, ainda era muito pequeno. Resumindo, esse embrião, ele parou de desenvolver com 6 semanas. E eu já estava eu estava indo para a 12ª semana de gestação. Eu fiquei ali 15 dias de repouso, tentamos segurar o bebê, tomando medicamento, inserindo medicamento, e não segurou. Tive dores fortes, fui ao médico e precisei interromper essa gravidez. Ele me passou um medicamento, tomei, e depois de 4 dias meu próprio organismo acabou expelindo. Foi um sofrimento grande, foram algumas horas ali de contração, de hemorragia, para poder o corpo expelir. Para a glória de Deus eu não precisei fazer raspagem nem nada disso, meu próprio corpo expeliu ele inteiro. Fui julgada, bombardeada, né, das pessoas mais próximas falando: você não podia, você é louca, você sabia que não podia, e que não sei o quê. Mas era meu desejo, e se a própria médica disse, é um risco que você tem, mas você já pode, né? Eu falei, eu vou arriscar, e seja o que Deus quiser. Enfim, sofri o que tinha que sofrer, fisicamente e emocionalmente. Depois de 1 semana, voltei ao médico para fazer os exames. E estava tudo normal no meu organismo. Eu poderia engravidar depois de 1 ano. O médico falou que levaria 1 ano para o corpo poder se regenerar, o útero voltar para o lugar e tudo mais, mas que o ideal era esperar 1 ano, né? Para não engravidar antes de 6 meses. De 6 meses a 1 ano poderia de novo. Mas que vida normal, vida que segue. Eu fiz os exames depois de 1 semana para ver se não ia precisar fazer a curetagem, ver se meu organismo estava já todo regenerado, como que estava lá dentro. Eu fui fazer o exame e o médico do laboratório perguntou: você tem certeza que você estava grávida? E eu estava com os outros exames. Eu falei: sim, doutor, tá aqui. E mostrei. E ele falou: eu não sei te explicar o porquê, mas o seu útero está como se você não tivesse engravidado nunca depois dessa sua primeira gestação. Pensei comigo, foi Deus. Depois disso, com 3 meses que tinha se passado isso, eu engravidei novamente. E com medo, não só pelos julgamentos, mas pelo que poderia vir a acontecer. A primeira gravidez foi muito tranquila, a segunda também estava muito tranquila, mas depois dessa, tudo me assustava. Se a neném não mexesse muito, eu tinha medo, qualquer dorzinha diferente eu tinha medo. E minha bebê, ela estava numa posição em que eu não via, eu quase não via o lado direito dela. A gente viu o sexo somente em um dos ultrassons. Todos os outros, nenhum mostrou o sexo. E eu não via quase esse lado direito. E na época eu trabalhava com uma moça e o filho dela não tinha um braço. Metade de um braço ele não tinha, ele tinha nascido assim. E o menino tinha uma vida normal. Só que a gente sabe, né? O como as crianças sofrem na escola em relação ao preconceito. E querendo ou não, por mais que nós amemos nossos filhos, tudo, você nunca deseja ter um filho com um problema de saúde. E eu via aquilo e eu não via o braço dela no ultrassom. E eu pensava comigo, ela não deve ter. Mas, sem problema nenhum, porque era um risco que eu corria. Claro que era Deus que ia cuidar disso tudo, como que ia ser esses preconceitos na escola, mas sem problema nenhum. Quando ela nasceu,
Ela nasceu perfeita. Para a glória de Deus, ela não tem nenhum problema de saúde. A Pietra vai fazer 9 anos. Até o fio de cabelo da Pietra é perfeito. Ela é linda, ela tem todos os membros, ela é uma bênção do Senhor. Quando ela estava com mais ou menos uns 2 aninhos, onde minha filha mais velha começou a me cobrar de mãe, o que eu sou? O que nós somos? Porque eu ia para a igreja de vez em nunca. De vez em nunca, quando tinha um congresso, alguém visitava, convidava, vai ter uma festividade, vamos ali, vamos aqui. Mas eu não voltava, eu não me decidia a voltar. E uma amiga minha do trabalho, muito próxima, sempre falando de Jesus, né? Nunca me recriminando ou me apontando. Ela ali foi trabalhando aos pouquinhos. E eu sei que quando a Ana estava com aproximadamente 8, um pouquinho mais de 8 anos, e a Pietra 2, foi quando eu realmente voltei aos caminhos do Senhor. E de lá para cá, graças a Deus, firme estou, caminhando a cada dia, lutando a cada dia, vendo a mão de Deus. Tive experiências que eu não tive em toda a minha vida, nesses últimos 2 anos, 3 anos, 2, 3 anos. Hoje eu tenho visto a mão do Senhor e hoje eu consigo entender que o tempo de Deus é perfeito. Eu mesmo não estando próxima dele, naquela época quando o bebezinho precisou ser retirado, quando aquela gestação precisou ser interrompida, eu orando a Deus, perguntando de como que eu ia contar para outra filha, porque ela orava todos os dias, pedindo para Jesus não deixar o irmãozinho dela morrer, porque ela também queria aquele bebê. E como que eu ia contar para uma criança que aquele bebê não estava vivo e precisava ser tirado? Não precisei eu contar. O próprio Senhor trabalhou no coração dela, ela ficou super bem, eu fiquei bem, e quando ela me respondeu de forma leve, dizendo, mãe, tá no céu, é um anjinho, não virou bebê, porque Deus não quis, aquilo para mim foi como um bálsamo. E ali eu entendi o recado do Senhor, de que não era tempo. Muitas vezes a gente acha que está preparada, nós achamos que as coisas têm que acontecer no nosso tempo. E desde lá o Senhor já trata comigo de que as coisas não são no meu tempo, na hora que eu quero, como eu quero. Ele conhece o desejo do seu coração, minha irmã. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe a hora de entregar a tua bênção. Ele sabe a hora que você está preparada para poder ter esta bênção e o como tem que ser. Hoje eu posso dizer que, para a glória de Deus, minhas filhas também servem a Deus, também estão ali no caminho. O Senhor está trabalhando ainda numa grande obra dentro da minha casa. E em breve eu creio que teremos um testemunho completo a respeito daquilo que o Senhor tem feito através desta bênção que eu tive, que foi a Pietra, que foi a Ana, para poder testemunhar, né, e compartilhar. Porque sozinha nós não conseguimos lutar. Mas nós temos um Deus que zela e luta por nós. E quando você tem alguém perto, alguém próximo que faz isso com você, como hoje eu tenho, não só as minhas filhas, mas eu tenho outras pessoas muito próximas também nessa batalha, fica menos pesada essa luta. Não que não seja difícil, mas ela fica menos pesada. É isso que eu queria compartilhar com vocês, que o próprio Espírito Santo possa, né, testificar, trabalhar no teu coração, que você entenda que o tempo dele não é o seu tempo, assim como eu precisei entender, e que no tempo certo há de florescer e você receber a sua vitória. Eu quero orar com você nesta manhã. Pai, eu te agradeço. Agradeço, Jesus, porque o seu tempo é perfeito. Agradeço porque o Senhor é um Deus que sonda os nossos corações e sabe, Senhor, aquilo que realmente precisamos. Pai, abençoa a vida dessa irmã, Senhor, que está escutando este testemunho, que possa, Senhor, gerar esperança, que ela possa, Senhor, olhar para Ti, Pai, como um Deus de socorro, como um Deus de provisão, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue a cuidar de mim, a cuidar da minha família, que a Tua obra seja completa, Jesus, dentro da minha casa, no seu tempo, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Dai-nos, Senhor, hoje um dia, Senhor, de paz, um dia, Senhor, de vitória,
Abençoa, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda seta do inimigo que vem desanimando, que vem entristecendo os corações. Para a glória do teu nome, Senhor, eu te peço, nos ajuda a crer no teu propósito, a crer, Senhor, que a tua mão está sobre nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cuidar tão bem de mim e conhecer o meu coração no mais íntimo que nem mesmo eu às vezes sei expressar. Em nome de Jesus, amém.